Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. O que significa a Assunção? A subida de Nossa Senhora ao céu. Um dos 4 dogmas marianos. O Papa, antes que o padre jogue tudo fora, a água melhorou. Não, mas está trancado. Está trancado, ninguém mexeu lá. O Papa Pio XII, em 1950, determinou, quer dizer, instituiu esta festa de hoje. Mas a Igreja, desde o seu início, já celebrava esse dogma de que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Ela, por ser uma jovem escolhida por Deus e não ter pecado algum, ela não permaneceu após a sua dormição aqui na terra. Jesus a conduziu para a glória de Deus junto dos seus anjos e santos. Então hoje nós celebramos esta festa, a subida de Maria, da Virgem Maria ao céu. Nós vimos na primeira leitura de que esta mulher, ela é protegida por Deus, ela vive na plenitude de Deus, estava na plenitude de Deus, quando o inimigo tentou derrotá-la, assim que ela estava para dar à luz o seu filho, que vinha trazer a salvação à humanidade, que é nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vimos na primeira leitura que é narrado todo aquele acontecimento, que o dragão queria devorar esta criança assim que nascesse. Maria é a igreja de Deus,
Maria, ela veio trazer ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus a defende e a protege de todo o mal. Nós vimos que ela está na lua, com os pés sobre a lua, já está na plenitude de Deus. Ela está revestida com uma veste que tem um poder, que é o sol. O sol é um astro poderoso que o homem ainda não se atreveu a ir lá, não conseguiu fazer uma nave de gelo, né, para entrar no céu, para não derreter. O sol é poderoso e ela está revestida desse poder. E esse poder que Maria estava revestida é o mesmo que nós também deveremos revestir, esse poder de Deus, da sua palavra, para que as tentações não venham nos derrotar, para que nós estejamos também na plenitude de Deus, envolvido, vivenciando a sua palavra, para que nós possamos ser fortes e Deus nos defender do inimigo. Dizemos que Deus tem o poder absoluto, mas que o inimigo também tem um poder muito grande. Esse grande dragão, ele conseguiu ainda derrubar 1/3 parte das estrelas, com a grande cauda. Não derrubou 100%, 1/3 parte. Quer dizer, o poder dele é um poder parcial. Mas se nós estivermos vivendo essa plenitude de Deus, porque nós, dando uma olhada na sociedade, nós vejamos muitas vidas sendo devoradas por esse dragão. Muitas pessoas que vivem desprotegidas da palavra de Deus, que o dragão ao pouco vai devorando, quando não devora de uma vez por todas. Maria é este exemplo de mulher que nós vimos no Evangelho, fiel a Deus, com seu compromisso, com seu sim que deu a Deus. Maria saiu lá das tribos de Jerusalém, para ir ao encontro da sua prima Isabel, que morava em outra tribo lá na Judéia. Parecemos que falando assim, era tão pertinho, Jerusalém, lá da Judéia, onde morava Isabel. Mas era uma distância de quase 200 quilômetros. Nós vimos como que acontece esta obra divina em Maria e na sociedade. É visitada por um anjo, o anjo saúda Maria, Maria se assusta com a saudação do anjo. Não era normal um homem dirigir uma palavra a uma mulher naquela época e naquela região. E o anjo vem com esta proposta que ela ia ser mãe. E ela diz assim: mas como que eu posso ser mãe se eu não conheço homem algum? Mas é pela ação divina, pela ação de Deus, é pela ação do Espírito Santo que você engravidará e dará à luz um filho, e este filho se chamará Emanuel. É Deus conosco. Isto é, Deus se tornando um ser humano para estar com os seres humanos. Deus humano, não deixando de ser divino também. Quando Maria soube da grande graça que aconteceria na sua vida, e deu o seu sim, o anjo já então revelou a ela, a sua prima Isabel, que mora lá na Judéia, aquela idade avançada, está grávida no seu 6º mês. Vai dar à luz um menino, o João Batista, o precursor do seu filho, Jesus Cristo. Maria, ao saber que Isabel tinha uma idade avançada, precisava de socorro, precisava de ajuda. Ela então se põe a caminhar entre os montes, sobe e desce, no meio do deserto, animais ferozes que tinha naquela região, os piratas que assaltavam, que matavam, que estrupavam. Maria não ficou com medo como nós temos medo hoje. Maria, ela sentia-se esta proteção divina que ela tinha,
e se colocou a serviço do próximo necessitado. Foi ao encontro de Isabel. E aí, como nós vimos hoje no Evangelho, quando Maria chegou e disse a paz, o shalom a Isabel, né, que era a plenitude, era a grande esperança que o povo esperava, esta paz de Deus, e disse a paz para Isabel. João Batista então se estremece, manifestando que algo estava diferente ali, que tinha uma pessoa muito importante naquele lugar, naquele momento, a jovenzinha escolhida por Deus para gerar o seu Filho único, o Salvador da humanidade. E o Espírito Santo então naquele momento revela a Isabel que ali está a mãe do seu filho, a mãe do seu Salvador. E ela diz que na sua humildade, na sua simplicidade, na sua pobreza, que não era digna de receber tão grande pessoa, tão grande mulher, que estava gerando no seu ventre o seu Salvador, o Salvador da humanidade. E aí começa então, né, o Magnífica, aonde Maria começa a revelar a vontade de Deus. Nós podemos perceber, irmãos e irmãs, que são encontro de duas mulheres agraciadas por Deus, seus filhos, obra do Espírito Santo. O encontro de dois meninos, fruto desta humildade e simplicidade da fé de Isabel e de Maria e da sua confiança em Deus. O encontro desses dois meninos, do precursor e do Salvador. Maria ficou 3 meses até Isabel dar luz ao seu filho João Batista. Irmãos e irmãs, nós podemos analisar um pouquinho sobre o sim de Maria. Ao dar o seu sim, Maria já estava consciente do que ela poderia estar assumindo naquele momento. Não só gerar um filho de Deus no seu ventre, mas também esta responsabilidade de levar a humanidade à salvação. A denúncia da corrupção, da maldade, da escravidão e assim por diante. Então sabia que ia acarretar sofrimento na sua vida e também sofrimento para o seu filho que estava gerando. Ela confiou em Deus, ela acreditou em Deus, não porque ela viu, mas porque ela vivia a palavra de Deus. Ela tinha esta confiança nesse Deus Salvador e Libertador, e que o projeto de Deus, agora era ela que estava gerando dentro de si o projeto que o Pai tinha para a humanidade, trazer a salvação. Uma responsabilidade imensa que Maria assumiu na sua adolescência, a ser mãe do Filho do Salvador, o Filho, o Salvador da humanidade. Nós também, irmãos e irmãs, adeptos a este Cristo, conhecedores desta palavra, devemos aprender com Maria esta fé e essa disposição que ela teve. Ela não teve medo, ela foi corajosa, ela foi uma mulher valente, ela foi uma mulher que acreditou, ela foi uma mulher que confiava em Deus. Falta nós também termos esta confiança e esta crença que Maria teve em Deus, para que nós possamos assumir o nosso sim. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Maria é modelo de evangelizadora e de pessoa que acreditou. No batismo, recebemos esta missão, e no batismo, pelos nossos pais e pelo sacramento, nós também damos nosso sim a Deus, aonde nós recebemos esse Espírito Santo. E que Ele possa nos conduzir pelo caminho da salvação, pelo caminho da libertação dos nossos pecados. E já na segunda leitura, Paulo nos mostra aí uma comparação entre Adão e Jesus. Nós somos também filhos de Adão, na medida em que nós nos tornamos pecadores, porque somos pecadores, associamos ao pecado com Adão. Jesus veio ao mundo para quê? Para nos resgatar desta vida do pecado
que é a vida da morte, para trazer a nós a vida eterna junto de Deus, a ressurreição. Se em Adão nós somos pecadores, em Jesus nós somos santos. Na medida em que assumimos esta palavra, como Maria assumiu, e nos responsabilizamos em dar testemunho dela, nós estamos também assumindo a santidade que Deus quer que nós vivamos. Se em Adão nós morremos para o pecado, em Cristo nós vivemos para a vida eterna. E nós ressuscitaremos. Se a morte no mundo entrou através de um homem, a salvação também entrou no mundo através de um outro homem, Filho de Deus, o Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vivamos para Cristo, para com Ele também sermos salvos. Como Ele, na dormição de Maria, levou Maria ao céu de corpo e alma, para que nós também, nesta palavra, assumindo esta palavra de Deus, assumindo a nossa missão como cristãos, também possamos ser levados ao céu, não de corpo e alma, mas que a nossa alma seja salva pelas obras que praticamos.